Olá, turminha do nono. Vamos então para a nossa última parte deste módulo, as vacinas e o sistema imune. E aqui nós vamos trabalhar então a segunda linha de defesa e comentar um pouquinho sobre vacinas e soros, tá bom? Então, nós paramos ali na parte da resposta imune inata, que era a nossa primeira linha de defesa, que constitui-se por barreiras físicas e químicas, beleza? O micro-organismo, passando essa primeira linha de defesa, ele vai acionar então agora a nossa segunda linha de defesa, que é a resposta imune adaptativa. E aqui nessa imagem ela vai representar todo o conjunto de estruturas, de células, que vão atuar nesse momento mais específico da defesa. Então, partindo daqui, ó, nós temos o micro-organismo, né, que rompeu a pele. Vamos lá, a gente perfurou a pele e micro-organismos entraram. Inicialmente, os fagócitos que estavam na corrente sanguínea vão se direcionar para essa região e vão tentar englobar, vão tentar fagocitar, né, esses micro-organismos. E além de tentar este processo de destruí-los, eles vão apresentar os antígenos, né, que é uma característica desses micro-organismos, para um outro grupo de células de defesa, que são chamados de linfócitos T auxiliares, também chamados de CD4. Esses linfócitos T auxiliares, né, que agora estão sendo apresentados aos antígenos, né, desse micro-organismo que está sendo invadido, ele vai então agora pegar essa informação e vai levar para duas células. A primeira célula é o linfócito T matador, então ele vai avisar. O linfócito T matador, ele também é conhecido como CD8, e ele então agora com a informação específica, ele vai atacar essas células específicas e vai destruí-las. Mas os linfócitos T auxiliares também vão comunicar os linfócitos B. Os linfócitos B, né, vão então o quê? São as células que são responsáveis pela produção de anticorpos. Então, elas vão produzir, né, proteínas, tá? Ou já vou pegar aqui o nome para vocês, né? Os anticorpos também são chamados, né, de imunoglobulinas, tá? Então, eu posso chamar imunoglobulinas, posso chamar de anticorpos e eu posso chamar também de proteína. Então, os linfócitos B vão produzir, né, os anticorpos para aquele antígeno específico, né, vão se reproduzir para liberar esses anticorpos que vão atuar aqui, ó, sobre as estruturas que já estão fragilizadas e uma parte vai ser responsável por manter as famosas células de memória. Então, quando a pessoa entrar novamente em contato, tá, com esse micro-organismo, o seu corpo já vai reconhecer que existe, né, o anticorpo pronto e a nossa resposta para este micro-organismo já vai ser muito mais rápida. Nós não vamos perder tempo produzindo anticorpos, né? O que eu posso dizer para vocês é que a receita já está pronta, eu não estou criando a receita, né, dos anticorpos. A receita está pronta, eu só replico para poder atuar de forma mais rápida. Vou abrir um parêntese porque nós temos aqui essa imagem referente a um exercício de vocês e ela encaixa perfeitamente nesse tópico aqui, ó, memória imunológica. Então, o que essa imagem fala, esse gráfico? Nesta linha aqui, nós temos aqui a concentração de anticorpos, que vai crescendo, né, de baixo para cima, e nesta linha aqui nós temos o tempo que vai sendo passado, os dias, as semanas e assim sucessivamente. Então, quando a gente entra em contato, primeiro contato com o antígeno, o nosso corpo vai começar a produzir os anticorpos, então vai começar a fazer toda aquela cadeia. Fagócitos, que vão tentar fagocitar, vão apresentar os antígenos para os linfócitos T auxiliares. Esses linfócitos T auxiliares vão agora levar essa informação para duas células. A primeira é o linfócito T matador, que vai então atacar especificamente essa célula, e aí e a outra célula, que é o linfócito B, vai produzir então o quê? Os nossos anticorpos e as nossas células de memória. Então, tudo isso vai levando alguns dias, algumas semanas, até que a gente então tenha células o suficiente para combater.
Então, é, na verdade, neste período em que a gente pode ficar de cama, pode ficar com alguns sintomas e a gente vai combater isso. Bom, a partir do momento que eu tenho o meu exército de defesa específico para aquele micro-organismo, então agora o combate vai ser igual, né, de igual para igual, e a gente começa a vencer. Quando a gente começa a vencer, então a gente diminui, né, as nossas células e elas ficam armazenadas como células de memória. Havendo um segundo contato, um tempo depois, né, algumas semanas, alguns meses depois, alguns anos depois, a gente tem o segundo contato com esse micro-organismo, só que agora a diferença é que a minha produção de anticorpos ela é muito mais efetiva, muito mais rápida, porque eu já tenho a receita pronta, então eu já tenho uma resposta. É por causa disso que a gente, às vezes, só tem sintomas uma vez no primeiro contato. Quando a gente entra o segundo contato, a gente nem tem mais sintomas, porque as nossas células vão defender muito mais rápido. É por isso que a gente fala que algumas doenças a gente só pega uma vez na vida, né? Por quê? Porque só é uma vez que a gente vai ter os sintomas. O segundo a gente nem percebe que houve. Então aqui, ó, esse gráfico aqui ele mostra em vermelho a produção de anticorpos para o antígeno específico, tá? Então eu tenho, né, o primeiro, que ele é a produção de anticorpos, a gente pode dizer que essa primeira resposta primária, ela é lenta e demoradinha, tá? E a segunda, ela vai ser rápida e mais eficiente. Então é isso que a gente viu aí naquele exercício, tá bom? E aí, dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho de vacinas e soros. E antes nós fizemos aí, ó, conhecemos um pouquinho sobre a febre amarela, a vacina, já que o capítulo de vocês abriu com a campanha da febre amarela, né? Então, a febre amarela é uma infecção provocada por um vírus transmitido por um mosquito, inicialmente, né, com febre alta e mal-estar. O paciente apresenta dor de cabeça, cansaço e vômitos. Se não houver melhora, a segunda fase da doença envolve a icterícia, que causa o amarelamento da pele e dos olhos pelo acúmulo de substâncias que seriam eliminadas pelo fígado e que não são. Então pode evoluir aí então para o óbito, porque aí vai atacar o fígado, né? Não há tratamento específico para a febre amarela, apenas o cuidado com os sintomas. Além do combate aos mosquitos vetores, né, que são do gênero aí, ó, Haemococcus e Sabeptis, né, nas matas, e o Aedes aegypti aqui nos centros urbanos, ou seja, na cidade, existe uma vacina eficiente, tá? De vírus atenuado. Nós já vamos falar daqui a pouco a diferença das vacinas, né? A vacina contra a febre amarela pode ser tomada em dose única, desenvolvendo uma imunização permanente, ou em dose fracionada, né, um quinto da dose única, desenvolvendo, né, imunização por pelo menos 8 anos. Esta última está sendo utilizada no Brasil, exceto, né, para quem for viajar para países que exigem a vacina permanente. Então, aqui até comentei com vocês que quando vocês forem viajar para outros países, procurem se informar se precisa ter uma vacina específica para poder entrar. Senão você vai ficar barrado ali na vigilância sanitária deles, tá bom? Segundo o Ministério da Saúde, pouco mais de 23% da população de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia haviam sido vacinados na ação emergencial. Afinal, por que a vacina da febre amarela não teve a adesão desejada? São apontadas duas explicações possíveis: o medo de rejeições à vacina e a falta, né, de confiança na vacina fracionada, mesmo entre os profissionais da saúde, tá? O primeiro caso não se justifica, pois as complicações causadas pela vacina são raras, um caso para cada 500 mil, né, vacinações. No segundo caso, existem trabalhos publicados em revistas científicas, né, de alto impacto, mostrando a eficiência da dose fracionada. Então, já existe comprovação que, mesmo tomando essa vacina fracionada, ela tem eficiência sim, né? E aí, então, nós vamos falar um pouquinho de vacinas e soros. De modo geral, as vacinas, tá? E os soros, os dois, tá? Eles atuam, né, sobre o nosso sistema imune, tá? E aí nós temos lá então, ó, o conhecimento sobre o sistema imune, principalmente sobre a existência de células de memória
e a ação dos anticorpos nos permitiu então desenvolver vacinas e soro. As duas têm funções, tá? Têm funções de proteger o nosso organismo contra os agentes causadores de doenças, ou seja, os agentes infecciosos. Só que olha lá, a vacina, a gente fala que ela previne, o soro já é um tratamento, né? Ambas atuam como imunizadores, só que possui diferença, tá? Os dois produtos são considerados imunobiológicos, porque estão relacionados com o sistema imunológico, pois são produzidos a partir de organismos vivos e atuam estimulando e modificando aí a resposta biológica natural do nosso corpo. Então, nós vamos começar a entender aí primeiro a gente vai falar da vacina, tá? As vacinas, elas podem serem produzidas de 3 tipos. O primeiro tipo é aquele atenuado, que o que acontece? Pelo calor ou alguma substância química deste micro-organismo, a gente então, né, ele ainda está vivo. Nesse caso, essas vacinas, né, que são feitas por organismos vivos, causam reações com sintomas brandos, ou seja, a pessoa vai ter um pequeno sintoma depois da vacina, vai ficar febril, né, vai ficar meio apática, abatida, tá? E nesse caso, essas vacinas, as pessoas que são consideradas imunocomprometidas não devem tomar, a não ser que tenham o auxílio do médico, né, o acompanhamento médico. Por quê? Quem são essas pessoas imunocomprometidas? Pessoas com AIDS, pessoas com tratamentos, né, de câncer, menores de 9 meses, mulheres gestantes, mulheres que estão amamentando e pessoas que estão acima de 65 anos, tá? Por quê? O sistema imunológico já anda um pouquinho fragilizado, certo? Exemplo de vacinas que são produzidas com micro-organismos atenuados. A febre amarela, a poliomielite, a rubéola, o sarampo, a cachumba, a catapora e a tuberculose. O segundo tipo de vacina que existe é aquela com micro-organismos inativos. Então, já são micro-organismos mortos. Neste caso, eles vão ter o antígeno capaz de produzir aquela primeira resposta, né? A gente vai ter a reação, aquela questão lá, fagócitos, a gente vai ter os linfócitos T auxiliares, os linfócitos T matadores e os linfócitos B, vai ter essa ação. Só que elas não causam, assim, dificilmente vão causar reações e sintomas no nosso corpo, tá? Exemplos de vacinas relacionadas a isso: a hepatite a raiva, a cólera, a gripe, o pólio, a febre tifoide, a coqueluche e o tétano. Então, a gente tem que lembrar que as vacinas são produzidas, né? São produtos fabricados a partir de micro-organismos patógenos, que são aqueles que causam doenças, né? Então, ele pode estar vivo, ele pode estar morto, ou daqui a pouco a gente vai ver a terceira fase ali, que é a parte do fragmento. Sua função, então, de uma maneira geral, da vacina é proteger o organismo, né, de determinadas infecções. Essa memória que a gente vai produzir quando entra em contato, né, esse antígeno entra em contato com o nosso corpo, ele vai permitir que a gente crie, então, essas memórias de defesa. Então, isso é muito importante. E aí, com as células de defesa, o segundo contato, a gente tem uma resposta mais eficiente. Então, o reconhecimento rápido desse antígeno aumenta as chances de eliminação, né, deste micro-organismo. E aí, ó, a maioria das vacinas que protegem de 90% a 100%, né, as pessoas que tomam, então, e elas são liberadas pela Anvisa. A Anvisa, então, é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária e é ela que vai, então, analisar a vacina, né, depois dos testes, se pode ou não pode ser liberada para o público. Quando a Anvisa libera, é porque a vacina ela tem um grau de eficiência e de segurança relativamente alto, tá? Então, olha lá. E aí, só que o problema é o seguinte, já que a gente está falando de vacina, né, nós temos vacinas, doenças que foram, né, eliminadas. Então, olha lá, devido à eficiência das vacinas, doenças como sarampo, a coqueluche, estão controladas, tá? Entre a população. Agora, existem doenças como a varíola, doença provocada por um vírus, aí que é responsável, então, por muitas mortes, né, ao longo da história, é considerada erradicada em todo o mundo. Só que no Brasil, por causa de algumas coisas, né, de algumas questões, existem pessoas que não estão tomando vacina, então não estão continuando essa corrente, né, de proteção que a gente vem criando já há alguns anos.
e então esse elo é rompido. Quando esse elo é rompido, a gente tem uma falha, né? E aí abre a oportunidade de que doenças antigas voltem para prejudicar aqui a população, tá bom? Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso, né? E a gente já falou de dois tipos de vacinas, vamos falar do terceiro, que é aquela vacina feita por fragmentos dos patógenos, ou também chamadas de subunidades. Aqui nós vamos ter pequenas partes dos antígenos, mas que já são capazes de produzir aquela primeira resposta, né? Exemplo, a hepatite B, a pneumonia, tá, causada pela bactéria, aqui Streptococcus pneumoniae, a doença aqui, o HPV e a meningite. Existe uma em fase de teste, né, uma maneira de produzir uma vacina, que seria a quarta em fase de teste, que é usando recombinantes. Só que ela está em fase de teste, então a gente não vai aqui aprofundar. O que eu quero dizer é que as vacinas, elas são produzidas para proteção, né, para proteger a gente. Existem formas, tipos de vacinas, de acordo com o micro-organismo, da forma com que ele vai ser utilizado. E se a gente utilizar uma vacina, se tiver uma vacina com o micro-organismo atenuado, ou seja, ele ainda está vivo, só que numa pequena quantidade, é importante sempre perguntar para o médico, né, se no seu caso você vai ter problema ou não. Principalmente para aquelas pessoas que têm aquela imunodeficiência, né? Então, vamos falar aqui para terminar do soro. E o soro, então, ele é lá o que que é? Diferente da vacina, o soro, ele é o quê? Ele já é uma forma de tratamento. A gente já recebe o anticorpo pronto, né? Então, ele atua bem rápido no nosso organismo. A grande diferença também é que a gente não cria células de memória. Então, o soro não é preventivo, ele é um tratamento. Como que o soro ele é produzido? Normalmente ele é por causa de toxinas ou de venenos de animais. Então ele é injetado num animal de maior porte, que pode ser um cavalo, uma cabra, tá? E aí quem vai fazer toda a resposta imunológica primária vai ser esse animal. Aí a gente tira o sangue deste animal, né? Aproveita os anticorpos produzidos que estão aí no sangue e separa o que a gente precisa, tá? No sangue a gente tem as células, né? Os elementos figurados e a parte líquida que é o plasma. Os anticorpos vão estar no plasma, então a gente já utiliza direto. Então, o soro ele é utilizado comumente para combater e tratar rapidamente intoxicações que acometem o organismo. Quando este não tem tempo, a gente não tem tempo para produzir os nossos anticorpos, tá? Então, isso ocorre quando a gente entra em contato com veneno de animais, tá? Aranhas, cobras, escorpiões, toxinas como da bactéria que causa raiva, tá? O tétano, né? Que são deixa eu ver aqui, são duas bactérias que produzem toxinas que atuam rápido no nosso corpo. E aí então os anticorpos já estão prontos, a gente já vai atuar direto. É importante também lembrar e destacar que, ao contrário das vacinas, o soro não possui função preventiva, tá? Ele não imuniza quem o recebe, ele só faz o tratamento imediato. A imunização, a produção de células de memória, ocorre quando a gente faz o ciclo dentro da gente, tá? Que é através da vacina, ok? Então, vamos lá. E finalizando, nós falamos sobre o sistema linfático, né? Que é esse sistema que aparece na imagem de vocês. Ele é formado por alguns órgãos, como o baço, o timo. Ele tem os vasos linfáticos, né? Ele tem linfonodos que ficam inchados quando a pessoa fica doente, tá? Mas qual que é a função desse sistema? Então, transporte de lipídios absorvidos no sistema digestório, a produção e liberação, né, de células do sistema imune para a corrente sanguínea. Então, aqui a gente tem um armazenamento também de células de defesa, tá? E ele ajuda também a eliminar o líquido retido, tá? Porque entre as células a gente tem líquido que fica perdido, então ele vai absorver esse líquido e aí ele vai levar para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea a gente vai filtrar e liberar na forma de urina. Então, às vezes a pessoa está inchada é porque ela está retendo líquidos, né? Então, pessoal, o que eu queria falar com vocês é isso. Nós encerramos este módulo. Este módulo vem falar da importância da vacina,
né? Vem falar das nossas linhas de defesa. Nós temos a primeira linha de defesa, que pode ser química ou química. Se essa primeira linha de defesa não funcionar, nós temos a segunda linha de defesa, que é daí através das células, é uma forma mais específica, quando vão atuar fagócitos, leucócitos T auxiliares, leucócitos T matadores e os linfócitos B, né? E aí nós falamos também da diferença de vacina e de soro e terminamos aí falando do sistema imunológico. Lembrem-se, exercícios feitos em salas podem cair na prova, tá bom? Então, pessoal, aguardo vocês numa próxima oportunidade e fico por aqui. Tchau, tchau!